Olá, queridos amigos do Evangelho da Noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. A hora que você estiver dividindo conosco esse momento do Evangelho, do estudo. Tá? Hoje nós vamos, dia 13 de maio de 2021. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 24 de Mateus. Tá? Hoje os versículos são poucos, só 3, de 29 a 31. Então vamos iniciar fazendo a leitura do livro O Pão Nosso, né? E é a lição 94, sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos Romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações mais belas na luta planetária, quais sejam as de aproximação das almas, na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menosbacam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas dos desregramentos. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. E, por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhando em deploráveis desvios, pergunta ao homem pela educação sexual, exigindo-lhes os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Graças a Deus. Essa é uma lição e tanto, hein? Do livro Pão Nosso, lição 94, tá?
sexo. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças a São Francisco de Assis, o nosso patrono, graças a toda a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, estamos aqui aos teus pés, Jesus, mais uma vez, rogando a sua presença para podermos passar esses minutos de forma divina, ao mesmo tempo que saneando os nossos lares físicos e espirituais, também saneando os nossos corpos mentais, emocionais, físico, espiritual. Senhor Jesus, juntamente com os nossos guias e protetores espirituais, que possam os trabalhadores da Falange de Francisco e da nossa casa procederem a esse culto no plano espiritual, que é onde ele realmente se realiza, e para isso pedimos, Senhor, a tua permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, de estudo, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Então, queridíssimos, hoje nós vamos dar início ao estudo. Na realidade, a gente já está no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, que vocês vão lembrar que a gente já está nesse capítulo há 2 quintas-feiras. E logo que começou o capítulo, eu falei, olha, todos os estudiosos, exegetas, eles estão unânimes em afirmar que do Novo Testamento, essa é a passagem, não sei do Novo Testamento, dos Evangelhos, essa é a passagem mais difícil. Eu falo dos Evangelhos porque o livro de Apocalipse de João é todo assim, né? Profecias, né? E profecias são difíceis de interpretar, porque cada um vai dar uma interpretação diferente, tá? Então, alguém vai ler e dizer, eu gosto mais daquela interpretação, eu gosto mais daquela outra interpretação. E esse capítulo 24 é todo de profecias. Aí, como é que o Pastorino dividiu? Por exemplo, essa daí ele botou a vinda do Filho do Homem. Na anterior, ele botou dias difíceis. Entende? Como ele mesmo, na hora que ele vai quebrando, porque isso tudo são aquelas profecias, como a gente vai ler aqui agora, né, que são difíceis de interpretar. Você vai ler e vai ver. E aí, na hora que ele vai dando essas quebradas, ele já vai lançando uma luz sobre a interpretação das profecias. Então, por exemplo, aqui, são só 3 versículos. Vê bem, logo após a calamidade daqueles dias, dos dias difíceis da lição passada, o sol escurecerá e a lua não dará o seu esplendor, e as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus oscilarão. Então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu. E então serão abaladas todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com força e grande aparência. E enviará seus mensageiros com grandes trombetas, e anunciarão seus escolhidos aos 4 ventos, de uma extremidade dos céus até outra extremidade. É isso aí. Entendeu? Não entendeu? Para você ter uma ideia, eu vou até começar de uma maneira que o Pastorino vai arrematar. Quando você quer comunicar uma
uma profecia de eventos que vão acontecer, você vê bem, se você retirar esse capítulo do Evangelho de Mateus, não faz falta nenhuma. Pelo seguinte, o ideário de sua conduta, o que você deve fazer, ele tá dado nos outros 27 capítulos, tá? Aqui ele está fornecendo, vamos dizer, marcações de quando as mudanças estão ocorrendo ou ocorrerão, tá? Mas nós, humanos, a gente gosta de fenômeno, a gente gosta de profecia, a gente gosta de ir na cartomante. E aí, ele colocou isso daí como como é que chama? Um incentivo. Né? Aí você sabe aquilo tudo que está acontecendo ali, que ele vem descrevendo, que você deve fazer, por onde você deve andar e como você deve andar. De repente, quando acontecer isso, mostra que vocês estão bem, que vocês estão entrando em sintonia, embora ainda não tenha aparecido esse momento. Enviará seus mensageiros, reunirão uma extremidade à outra do céu. Né? Então, ele estava nos dias calamitosos, a gente ainda não viu o porvir maravilhoso. Aqui também ainda não viu. O nome é Vinda do Filho do Homem. Então já dá uma pista do que ele está tratando, né? Aí o que acontece? O pastorino começa a analisar pelos textos e as palavras que as pessoas usaram para exprimir esses textos. E aí eu estava falando, quanto mais esquisito é e mais hermético, melhor é para Jesus. Porque, sabe por quê? A pessoa não entende, quando ela não entende, ela copia palavra por palavra. Lembra ali no capítulo 22, que o Cristo, depois de armar um monte de pegadinhas para o Cristo, ele fala assim, então, me explica isso aqui. Aí ele cita o Salmo 110, que era um negócio que todo mundo decorou, recitava. Aí ele falou, como é que o Davi, ele trata, se dirige ao Senhor e fala, Senhor, não sei mais o quê. Mas quando o meu Senhor vier, aí ele trata a descendência também de Senhor. E ninguém sabia explicar. Né? Mas, no entanto, por eles não saberem explicar, eles não fazem interpretação. Quando você não interpreta, eles copiavam. Eles não sabiam explicar, mas eles copiavam palavra por palavra. E aí, lá desde a época que escreveram isso até o Salmo 110, até a época que chegou, que Jesus está perguntando, centenas de anos se passaram. E eles estavam lá copiando, que a cópia era a mão, né? Todas as cópias. A mesma coisa isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Os 3 evangelistas sinóticos tratam disso. E eles escrevem a mesma coisa, mudando um termo, uma maneira de falar ou outra. Os 3, o Mateus, o Marcos e o Lucas. O Mateus gastou 3 versículos. 3 versículos grandes. E o Marcos e o Lucas gastaram 4 versículos. Moderado. O Lucas sempre é mais prolixo, porque o Lucas era médico, tem um linguajar mais estruturado, né? Deve ter escrito em grego, uma língua mais descritiva, né? Então, um pouquinho maior. Mas assim mesmo ele põe a marca dele. Aí, o que acontece? Já expliquei o meu bocejar, né? Que começa a estudar Evangelho, me dá um relaxamento, uma paz de espírito, ainda mais com essa musiquinha de fundo. Mas não é, pelo contrário,
eu estou deitando e rolando na beleza desse texto, dessa mensagem. Então vamos lá. Logo após a calamidade, daqueles dias se referindo a dias calamitosos, que foi o último estudo. Que não sei se vocês lembram, eu comecei a ler, né, e eu fiz um mix do que os vários autores viam, o que o Pastorino, que eu também concordei com ele, focava, e um feeling meu que dava para ver que ele passava de condições do ambiente, da Terra, e depois ele começava a falar do ser, né, da mudança que ia acontecer dentro de você. Ele começa a falar, procura fazer logo, porque vão ser dias difíceis. Então, se você puder adiantar, né, você está encarnando para isso. Então, se você puder adiantar e fazer logo, não deixa para depois, porque pode acontecer desse momento difícil vir durante o inverno ou no sábado, que são momentos desfavoráveis, né? Aí climático, né? No inverno porque está frio, no sábado porque você não vai poder se deslocar muito, e você pode estar grávida ou com um filho no colo. Aí passou para características físicas. Aí assim, você pode não estar num bom momento, né? Então faz o mais rápido que você puder. O quanto antes se aprontar, melhor. Você pode... A mudança pode te pegar num momento que não é propício para você. Né? Ainda mais que você vai subir ao segundo andar, vai estar caminhando na planície. Aqui ele bota a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, aí ele começa a descrever logo após a calamidade daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará seu esplendor, e as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus oscilarão. Conhecendo o cosmos naquela época, eu não tinha esse conhecimento, mas conhecendo o cosmos como a gente conhece hoje, que tem, quando você olha para o céu, essas estrelas que você vê no céu, a maioria não existe mais. Todo mundo deve saber disso, não sei. Quando você olha para o céu de noite, ai, que lindo, as estrelas. Só a estrela emite luz, né? Os planetas, não. Os planetas refletem a luz. Aí a gente só consegue ver esses planetas aqui do nosso sistema solar, que aí de noite, quando você faz a observação do céu, você vê um ponto fixo. É um ponto de luz. Esses grandões, Saturno, né? Vênus aparece lindo. Marte aparece meio avermelhado. A estrela não. Você olha, ela tem um oscilar. A luz da estrela, que depende de fusão e ficção, aí, fissão nuclear, muitas vezes, aí você olha e vê aquilo assim, lusco-fusco. E aí, mas a maioria daquelas luzezinhas que você vê ali não existem mais não, tá? É porque a luz saiu há milhões de anos, agora que está chegando aqui. Você está vendo? Aí agora que você tá chegando aqui, mas ela já saiu antes da Terra, de ter animal na Terra. Poderia até ter o planeta Terra, mas não tinha nenhum animal. A Terra ainda estava naquela coisa quente. Bonito, né? Quando você começa a juntar ciência e religião. E aí, assim, quando ele descreve que o sol escurecerá, que poder é esse? A lua não dará seu esplendor, e as estrelas cairão do céu. Céu, né? Dá a impressão que ele está falando do externo, né? Mas é óbvio que não, né? Ele está falando para cada um, da vinda do Filho do Homem. Então, é óbvio que ele não está falando uma coisa literal.
Então brilhará o sinal do Filho do Homem. Então o pastorino não estava alucinado, porque agora ele já está. E é ele mesmo, né? Quem está falando isso é o próprio Filho do Homem. Então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu. E então serão abaladas todas as tribos da terra. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com força e grande aparência. Provavelmente, lá nas outras traduções, está com grande poder e glória, né? Com grande manifestação externa. E enviará seus mensageiros com grandes trombetas e reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Então, que sol é esse que vai escurecer? Que lua é essa que não vai mais resplandecer? Que estrelas são essas que caíram? Por exemplo, Agostinho já achou que é um espírito iluminado. Ele interpretou: o sol é Jesus, né? A lua é a humanidade mais focada nos judeus, né? Vamos ver se eu estou. Sol é Cristo. A lua, eu já estou botando a minha interpretação. A lua, mas você vê como é que é. Ele disse: a lua é a igreja. Mas quando ele se refere à igreja da época, não era católica, porque na época que Cristo está falando isso não tinha igreja nenhuma, nem a católica ortodoxa, nem a malonita, nem a ortodoxa grega, muito menos católica apostólica romana. Quando falava a igreja, e mesmo Agostinho já dentro do catolicismo, era o povo judeu, que o Cristo veio para o povo judeu. E ele estava falando naquela época. Então, aquele povo que não cuidou, ele mesmo, há 2 capítulos atrás, estava falando dos vinhadeiros maus, né? Que o Senhor veio, entregou a vinha bonitinha lá para eles. Aí depois, quando mandou os enviados para recolher, né, os frutos da vinha, e aí mataram os enviados. Então ele está falando disso aí. Na visão do Santo Agostinho, que também cabe. E aí a igreja, será que ela está cuidando bem vai cuidar, porque isso é uma profecia, vai cuidar bem do seu rebanho, que nessa altura do campeonato, na época de Santo Agostinho, já era toda a humanidade terrena. Então, na verdade, como a gente está falando de vinda do Filho do Homem, a gente está falando de uma iluminação. Ele está falando aqui que a criatura, porque quem é que olha o mundo e faz essa interpretação? Quando a gente não sabia que aqueles pontinhos do céu, a maioria não existe mais, mas para a gente existe, a gente está olhando ali. Entende? Então, essa interpretação depende de quem está olhando, depende do observador. E alguém, vamos botar, o povo vai para Mendes, Mendes ainda tem pouca poluição luminosa. Se bem que já foi melhor, né? Mas como a fazenda está longe, está afastada da cidade, a gente olha para o céu e é um céu lindíssimo de noite, né? Seu Luiz Gonzaga ia andar lá naquela estrada escura, que na época, hoje em dia a estrada tem até luz, mas na época não tinha, a estrada era de terra batida e não tinha luz. Não sei como não pisaram numa cobra, porque a gente já andou naquela estrada
com luz de noite e viu cobra lá passando. Mas enfim, a espiritualidade auxilia. Era um negócio assim, que você olhava para o céu e era um negócio translumbrante. Aí hoje em dia já está com mais iluminação, né? Já não é aquela coisa translumbrante da década, estou falando década de 80, quando a estrada era terra batida. E não tinha iluminação na estrada. Aí eu posso hoje em dia falar, olha fulana, que lindo esse céu, né? Aí eu estou vendo o céu, estou achando lindo. Aí alguém fala assim, é bonito, mas quando eu era pequena, lá no interior de Minas Gerais, era muito mais bonito, dava até para ver a Via Láctea, aquela mancha branca, entendeu? Porque cada um olha com os seus olhos. Então esse céu aí que ele está dizendo, isso daí é depois da transformação, da iluminação, da metanoia, da parúzia, ou parousia. Parousia porque não tem acento, não é para paroxítono. Depois da parousia, é a parousia. Então, esses 3 versículos estão descritos um depois dos outros, mas são todos 3 acontecendo ao mesmo tempo, porque na realidade eu vou inverter o 30 e o 29. Então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu, e então serão abaladas todas as tribos da terra. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com força e grande aparência. E por causa disso, logo após a calamidade daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu esplendor, as estrelas cairão. Por que o Filho do Homem veio dentro de mim? Por que eu mudei minha vista do universo e do mundo que me cerca? Ele está falando do céu, das estrelas, de coisas grandiosas. Claro que isso está cifrado. Claro que é proposital, porque não era para eles entenderem naquela época, até porque não ia acontecer naquela época. Ia acontecer agora. Então, eu tenho que agora que eu tenho condições de interpretar isso daí, né? Eu vou receber o Cristo interno. O meu eu vai mudar e eu vou olhar o mundo inteiro, o universo inteiro com outros olhos. A estrela não vai ser mais aquela estrela. O sol não vai ser mais aquele sol. Porque eu vou ter feito uma aderência às coisas, aos verdadeiros valores da vida. Eu vou olhar isso tudo provavelmente como energias. Eu não vou ficar pensando na Lua, que é o satélite da Terra, que está preso na Terra por causa da gravidade, aí ela fica rodando aqui em volta, aquela luz da Lua é refletida do Sol. Energias. Eu vou ter uma compreensão do mundo. Bonito, né? Então brilhará o sinal do Filho do Homem. Brilhará o quê? Nascerá dentro de mim, dentro de vocês. E aí, Deus, aí como é que é tudo junto? Está acontecendo isso, e enviará seus mensageiros com grandes trombetas, e reunirão seus escolhidos nos 4 cantos nos 4 ventos. Eu podia botar 4 cantos do mundo. De uma extremidade dos céus à outra, que é um termo que ele já usou lá na outra, que eu falei que era equivalente ao inequívoco. De uma extremidade, lá dizia, que nem o relâmpago, que brilha, que vai desde o Ocidente até o Oriente. Ou seja, é uma coisa inequívoca, todos verão. Agora ele está falando de dentro de você, mas não está perdendo de vista a humanidade, né? Enviará seus mensageiros. Olha, gente, isso é muito engraçado. Tem gente espírita danado, né? Espírita, aliás, não é nem espírita, esse nem é espírita não, hein? Mas é alguém já mais contemporâneo que interpretou
esse negócio que enviará seus mensageiros com grandes trombetas, a televisão, que tem milhares de interpretações. Todo mundo que lê isso daí interpreta, porque é muito hermético. Então alguém já falou, tá vendo? É a televisão que vai envolver todo o planeta e vai levar a palavra de Deus. Eu acho que não, pelo seguinte, são 7 bilhões e 800 milhões. Vai levar só essa palavra, mas olha só, tem gente do candomblé, tem gente da Umbanda, tem gente do budismo, e os taoístas, e os confucionistas, quem segue Confúcio, que é antes de Jesus Cristo. Então, eu acho que não é. Eu estou trazendo isso para vocês verem como é que tem uma diversidade grande, né, de interpretações. Então, na verdade, os seus mensageiros, é isso que já está aí. Tá? O Pastorino, por exemplo, ele interpreta como sendo o advento do Espiritismo e todas essas mensagens da espiritualidade chegando até nós desde lá das Irmãs Fox. Né? Esse volume de mensagens do além que tem chegado e que tem ajudado a gente a fazer o estudo, tem ajudado a gente a fazer, visualizar o outro lado. Então, trombetas, e aí vai essas boas novas, né? Desdobramento da boa nova, que está sendo também destrinchado em outras linhas do catolicismo, do cristianismo, e aí reunião. Agora, uma parte sim, porque você vê, hoje em dia tem necessidade de você sair, parar ali no meio da praça e ficar lendo a Bíblia com a televisão. Quando eu era novo, toda a praça final de semana tinha um pastor se esgoelando lá, botava até megafone. Você tem visto isso? Os caras já tem rádio, tem a TV, já tinham descoberto a TV, então agora com a internet, você faz tudo. Tem rádio através da internet, tem a TV através da internet. Então, a pregação hoje em dia, e além disso, a pregação hoje em dia não é mais ficar blá 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 blá, né? Para quem é espírita, o moço lá que é evangélico, ele está lá na televisão se esgoelando. Ele acha que a pregação é isso. Ou mesmo lá no culto. Para você que é espírita, para com isso. Você não tem que convencer ninguém. Seja a mensagem do Cristo no mundo. Se você age, é que nem os cristãos lá na época, eu estou fazendo estudo do Atos dos Apóstolos, os cristãos, na época, eles começaram a ser identificados pela maneira que eles agiam. Eles eram diferentes do resto. Tá? Eles eram mais humanos, tinham um olhar mais coletivo. Então, eles já se distinguiam do entorno, entendeu? E da mesma forma que espíritas sejam a mensagem do Cristo no mundo. Pratiquem. Quando eu estou estudando lá o Atos dos Apóstolos, que eu acho fundamental, sejam o Espírito Santo no mundo. A ação do Espírito Santo no mundo. Tá? Então, enviará seus mensageiros com grande trombeta. E aí ele repete, né? Eu queria falar dos escolhidos. Trombetas e reunião seus escolhidos. Vamos lembrar, eu já falei na outra vez, mas vamos lembrar aqui. Porque esse termo escolhidos aparece lá em outros lugares. O escolhido não é que Deus fique lá, você sim, você não, ou o Cristo. Né? Gostei de você, vem para cá. Não, vai para lá. Não é isso não, os escolhidos são os auto-escolhidos. Você se escolhe. Você se inclui, que é isso que eu falei antes. Seja o Espírito Santo na Terra. Quem é que decide isso? É você. Entende? Os escolhidos é você se escolhendo para ser aquilo.
Você querendo ser aquilo. Você querendo ser melhor a cada dia. Então, ele vem as trombetas. Ó, a trombeta aí, ó. Eu estou sendo a trombeta aqui. Tem até um tapa aqui na luminária. Eu estou sendo a trombeta. Depois você vai chegar do outro lado. Ah, não ouvi. Ah, não, eu não assisti a culto na televisão. Não pode, gente. Está em tudo quanto é lugar. Está na internet, está no rádio. Tá? Rádio da maneira antiga, rádio da maneira nova. Aí tem, você pega, qualquer celular pega a rádio. Tem o meu canal no YouTube. Tá entendendo? Então é isso, queridos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos passar agora para o nosso querido passe. Já pronta aí, já deve ter aprontado a água, né? Porque depois na prece eu vou fluidificar a água. Vamos nos sentar confortavelmente. Vou até me arrumar na cadeira. E vamos pensar que estamos recebendo esse passe dos nossos guias e protetores espirituais e auxiliados e amparados pela egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio, advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo na nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças à falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, graças aos nossos guias e protetores espirituais, à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças a todas essas esferas espirituais
estamos aqui ao final desse culto dando graças e pedindo para que tenhamos uma boa semana, para que consigamos seguir amparados pela paz, a luz e o amor do Senhor, para que possa as vibrações maravilhosas que aurimos chegar até os nossos outros núcleos familiares e da nossa família estendida, não só a família de sangue, mas a família de coração, as pessoas que dividem conosco o éon, as pessoas que convivem conosco no nosso ambiente onde residimos, no nosso ambiente de trabalho, que todas possam ser abundantemente abençoadas na paz do Cristo, envoltas na paz do Cristo. Mesmo aquelas com as quais nós temos energias adversas, que essas pessoas possam ser envolvidas, que essas energias adversas possam ser curadas, Senhor, na paz e no amor do Senhor. Senhor, ilumina, abraça e reenergiza os nossos lares físicos e espirituais. Senhor, faz, Senhor, o reequilíbrio das nossas forças, dos nossos corpos, que são os nossos templos. Senhor, encaminha as energias menos ditosas que porventura tenham ficado ou no nosso lar ou nos nossos templos, e que possa, Senhor, fazer a transmutação dessas energias na paz e no amor do Senhor, que elas possam ser ou encaminhadas ou transmutadas pela força da chama violeta, pela vibração do arcanjo São Rafael, que também tem essa função. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, Senhor, que nós possamos ser abençoados em nossos bons intentos e que possamos abrandar as nossas energias menos ditosas, de forma que elas também possam ser transmutadas. É isso que pedimos, Senhor. Que no nosso dia a dia nós possamos dividir, Senhor, com o nosso irmão essas vibrações benéficas que aurimos nesse culto e em outros. Que nós possamos, Senhor, então, sermos o Espírito Santo no mundo, sermos uma antena do mundo e rogarmos pela transição planetária, jogando aqui a nossa vibração do Evangelho da Noite, pela restauração da saúde do mundo, do planeta e pela transição planetária. Dessa forma, damos por encerrado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E dizemos também o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus.